Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Coisa boa, estamos começando mais um ano para a honra e glória do Senhor. Um ano em que Deus promete grandes coisas para as nossas vidas, um ano em que Deus promete grandes coisas para a sua vida. Mas Ele deseja somente da igreja hoje posicionamento. E eu vou começar hoje a nossa conversa, que eu sempre costumo falar que quando eu subo aqui no altar, nada mais é do que uma conversa. Eu não me titulo como pregadora, como ministradora de nada, pelo contrário, eu só sou vaso usado nas mãos do Senhor. Porque a hora que Ele usa, a hora que Ele quiser bloquear a mente, Ele bloqueia, a hora que Ele quiser fechar a mente, Ele fecha, tudo é para a honra e glória dEle. E todas as vezes que eu subo no altar, é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? As fotos estão aí? Vou começar a nossa conversa hoje, antes de já entrar na palavra, mostrando para vocês uma foto e começando com uma história. Eu cresci, desde pequenininha, com um telescópio. O pai da Paulinha tinha um telescópio. E a gente cresceu olhando as estrelas. Conheci Saturno, conheci Netuno, conheci a Lua. Eu lembro que a gente era pequenininha e a gente fazia fila para poder observar o céu. E eu lembro no dia que eu fui ver Saturno, eu vi Saturno, vi os anéis de Saturno, eu fiquei encantada. Desde a minha infância, eu tenho uma conexão com Deus quando eu olho para as estrelas. Irmão, eu vou andar, vou te dar trabalho, me acompanha, que eu não sou de ficar parada não, vou andar. E eu tenho uma conexão, o universo me conecta com Deus. Essa primeira foto é a foto da sonda Voyager, é assim que fala, pai? Voyager, ele é experiente, ele sabe de tudo, ele, meu tio Rogério. Essa foto ela foi tirada mais ou menos em 1970, alguma coisa. Isso daí é um pedacinho do universo. Cada pontinho desse é uma galáxia. Dentro dela tem planetas, tem sols, tem outras infinitas estrelas. Pode botar outra foto, por favor. Essa foto é um pouco mais recente, de 2013, foi tirada de uma outra sonda enviada pela NASA, James Webb. Ela agora é mais potente, está circulando o universo e tirando fotos. Ela pegou um pedacinho de Saturno, não é isso? Pai, meu pai está aí. Saturno. Esse pontinho é o quê? É a Terra. Nós somos uma poeira no universo. Nós somos um ponto microscópio diante do universo. Nós somos infinitamente pequenos diante da imensidão que é o universo. Faz o corte aí, para aí. Agora vocês vêm comigo aqui, ó. Não precisa colocar não. Isaías 45, versículo 11. Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus e todas as estrelas estão às minhas ordens, diz o Senhor. Mais um pouquinho à frente, descendo, versículo 18. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, preste atenção, igreja, eu sou o Senhor e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao meu povo que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Hoje Deus te traz aqui para te dizer 3 coisas. Uma coisa juntada em 3. Ainda não acabou não. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que passa no seu coração, mas Deus manda te dizer hoje, ei, não acabou, ainda não acabou. E o Deus que diz ainda não acabou, é o Deus que revela em Isaías que Ele é o Criador de tudo. A palavra de Deus diz que Ele fala, eu conheço as estrelas pelo nome.
Porque eu criei tudo, eu conectei tudo e todas as coisas. E você está aí olhando para a minha cara, achando que o seu problema é limitado. Você está aí olhando para mim, achando que o Deus para o qual você serve, para o qual você está aqui sentado para ouvir a palavra dele, é um Deus pequeno? É um Deus qualquer? Jesus diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro além dele. Não existe outro caminho a não ser por ele, para ele. Eu sou a prova viva de que eu sirvo a um Deus que tem demonstrado o amor dele para com a minha vida. Nós somos uma poeira diante do universo. E vocês conseguem mensurar o tamanho do amor? Nós somos seres microscópicos diante do universo. E dentro daquele ponto, estamos nós, que ainda somos menores e menores e menores ainda. E Deus, dentro da sua infinita grandiosidade, Ele olha para você, Simone, e fala: minha linda, eu quero te abençoar, eu quero realizar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque eu não preciso de vocês, mas eu sou o amor em pessoa. Eu não sou o amor na prática, eu sou a personificação do amor. Eu sou o amor. E para que a minha glória seja habitada, para que o meu amor seja habitado, eu só preciso que você abra a porta. Tá com vergonha, tá com medo, tá achando que não vai dar certo? Não precisa escancarar a porta para Jesus entrar, não. Faz só assim, ó, como eu fiz, ó. A porta tá aqui, só destranca. Só destranca. Que aí Jesus já viu que você... Tem gente que quando está no meio da dor faz assim, ó, abre a porta. Jesus, entra. Tô acabada, tô arrebentada. Já entendi que eu preciso estar na sua casa. Já entendi que eu preciso estar na sua presença. Já entendi. Então, ó, tô abrindo a porta para o Senhor. Tem gente que é mais tímido, tem medo, tem vergonha. Está cheio de carrapicho, acha que não é digno de estar na presença do Senhor, porque tem tantos erros. Ah, irmã Vanessa, mas eu tenho isso, eu tenho meus vícios, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho isso, tenho aquilo. Só destranca a porta. E aí vamos fazer uma experiência? Até para os que também estão aqui frequentando, estando na casa do Senhor, porque hoje é tempo de renovação. Deus falou para mim que hoje é tempo de avivamento. Deus disse para mim que hoje haveria cura, libertação, entrega, restauração. Ele me prometeu, e esse Deus é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, é um Deus que não titubeia. É sim, sim e não, não. Entre ele não há variação de palavra, não há dúvida, não há medo, simplesmente somente a certeza. Experimenta, 3 meses aí. Experimenta só 3 meses. Busca a presença do Senhor. Ore, vem à casa do Pai, entrega a sua vida, que eu troco de nome. Se você não terá experiências únicas com o Senhor, eu troco de nome. Se Deus não vai transformar o seu interior, se Deus não vai transformar a sua subjetividade, se Deus não vai te curar, se Deus não vai te restaurar, se Deus não vai te tirar da depressão, se Deus não vai te tirar do caos, eu troco de nome. Sabe por quê, irmãos? Eu não prego uma palavra em vão, eu prego o que eu vivo. São 14 anos na presença do Senhor, vivendo o sobrenatural de Deus, crescendo na presença do Senhor, porque eu não sou digna. Meu marido tá aí, ó, sabe os meus erros. Melhor pessoa para saber os seus erros é seu marido e sua esposa, porque fora da nossa casa nós vestimos máscaras. No trabalho, na igreja, na rua com os amigos, a gente veste máscara. Quer saber quem realmente você é? É dentro da sua casa. Ele sabe como realmente eu sou, com todos os meus erros, com todas as minhas dificuldades. E eu não falo sobre uma pessoa perfeita que tal não tá, mas eu falo sobre uma pessoa que tem vivido experiências com Deus. E esse ano já começou com o pé direito. Eu queria primeiramente agradecer a igreja e a comunidade por terem orado pela minha família. Aqui, família Ladeira, nós somos uma comunidade. E aqui uns oram pelos outros. Nós temos carinho, nós temos afeto, nós temos acolhimento. Uns choram, né, irmã Simone? Semana passada, Vanessa, vem aqui.
Vambora, como é que tá as coisas? Como é que vocês estão? Me dando carinho, me dando suporte, a Débora, as meninas. E esse ano, eu pedi ajuda da igreja. E quando nós pedimos a oração pela vida do Gabriel, um irmão se levantou e falou: Vanessa, Deus colocou no meu coração para eu subir ao monte para a vida do Gabriel e orar por ele. E ele subiu ao monte. Esse irmão subiu ao monte. E aí ele falou com o Mário, logo na segunda-feira, um pouquinho antes de encerrar o ano, antes da virada, ele falou: Vanessa, Mário, avisa a Vanessa que eu subi ao monte. E Deus mandou dizer que até o dia 15 de janeiro o Gabriel está solto. A bênção chegará. Irmãos, não acreditei. Confesso. Falei, tá, não vamos criar expectativa, não. Eu creio em Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos embora, vamos continuar orando, vamos continuar se fortalecendo. Vamos embora, vamos continuar junto. Eu, a mãe dele, o pai, vamos embora, levantando de madrugada, vamos orar. Senhor, eu quero o Senhor lá, eu quero o Senhor cuidando, eu quero o Senhor agindo. Escrevi cartinha, fiz, aconteci. Vamos embora, vamos para a guerra, vamos lutar. Domingo passado, esse irmão mandou mensagem para o Mário, tinha saído da igreja, já tinha saído daqui do culto. E aí ele mandou mensagem para o Mário, eu já vou entrar, tá, gente? Isso é tudo uma introdução, mas vai dar certo, vai prestando atenção. Que eu vou fazendo o caminho inverso. Os irmãos já começam já na palavra, daqui a pouco eu chego. E aí o irmão falou assim para o Mário: e aí, Mário, como é que tá a situação do Gabriel? Eu falei: ih, Mário, pode avisar o irmão Santiago aí, ó, que a gente não sabe o que vai acontecer. E ali eu estava vendo um filme, eu falei assim: lá vem irmão Santiago com esse negócio de dia 15 de janeiro. Lá vem irmão Santiago, aí tá Mário, Vanessa, falei o nome, né? Ai, tá bom, já foi. Já falei. Falei o nome sem querer. Aí eu falei, aí o Mário, Vanessa, se isso aqui acontecer, é bom a gente prestar atenção no quando esse irmão falar de novo alguma coisa, hein? Aí eu falei, vamos ver, tá um tempão falando. Aí ele falou assim pro Mário, fala pra Vanessa descansar o coração que até quarta-feira ele tá em casa. Aí já tinha saído da minha escala. Eu sabia que eu ia estar ministrando aqui hoje. Fui pro quarto orar. Eu, abusada que eu sou, que eu já falei para vocês como é que é a minha relação com Deus. No respeito, mas eu falo com Deus assim, o senhor tá vendo aqui minha situação, não tem como ficar, Deus. Eu falo com ele como se fosse o quê? Meu amigo sentado aqui, na calçada. Jesus está sentado aqui comigo. Aí eu falei assim, Jesus, olha só, não adianta eu mentir pro senhor, porque o senhor conhece todas as coisas, certo? O senhor sabe que dentro de mim eu não estou querendo muito nisso, não. Mas vamos lá, posso fazer um teste com o senhor? Não é teste, não, mas assim, eu posso jogar aqui? Eu lá no quarto, assim, o Mário fala, cara, você fala com Deus, eu falo assim, falei, mas Deus é técnico porque ele gosta do meu jeito. E aí eu falei para Deus assim, tudo bem, se é realmente o Senhor está com ele, e realmente até o dia 15 o Gabriel a gente vai receber essa bênção, eu quero o Gabriel na igreja no dia que eu estiver ministrando. Eu quero o Gabriel na sua casa, no dia em que eu for ministrar. E para a honra e glória do Senhor, meu menino está lá atrás. Deus é contigo, meu filho. Está passando vergonha, mas isso é testemunho. É vergonha mesmo. Todo mundo aqui orou pela sua vida. Não fica com vergonha, não. Testemunho, porque o testemunho é para glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a sua casa. E aí, nesse processo todo, eu não sabia o que eu ia falar aqui hoje. Eu sabia o dia, não sabia o que eu ia falar. E é engraçado, como todas as vezes, eu sempre sinto a presença do Senhor, sabe como? Dirigindo. Aí Mário fala assim, Deus realmente é na tua vida. Porque tu tá dirigindo, tu já não dirige bem. Tu já faz uns negócios. E aí tu fala que Deus fala contigo e tu chora. Vanessa, eu falei, meu amor, tu acha que se o Espírito Santo fala comigo eu dirigindo, tu acha que ele vai deixar eu bater? Atropelar alguém? Claro que não, varão. Ele vai ali comigo no volante, eu vou assistir pra ele orando, enxugando as lá, passando a marcha, dando glória a Deus e tal, e vambora. E nesse processo, eu tava assim, o que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja? Me diga o que é. O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? E aí Mário me traz um louvor, que mais tarde eu vou mostrar para vocês,
E ali naquele louvor, irmãos, Mário, escute isso daí que eu tô chorando igual criança. E aí eu escutei o louvor dentro do carro e vem, o Espírito Santo vem falando comigo, quebrantando meu coração, e eu chorando, passa a quinta, reduz, e eu chorando, para no sinal, e eu assim, e o pessoal olhando pro lado, que eu tinha baixado o vidro, o pessoal olhando pro lado, dizendo, me deixa que eu tô na minha presença com Deus, e levanto o vidro, e tô indo, e chorando, e chorando. E aí Deus me deu a palavra. Ainda não acabou. Ainda não acabou a minha história na vida do Gabriel. Ainda não acabou a história na vida da sua família. Ainda não acabou a sua história comigo. Ainda não acabou a história da igreja viva. Ainda não acabou a história daqueles que estão indo à casa do Pai. Ainda não acabou aqueles que buscam a minha presença. Ainda não acabou para aqueles que hoje estão no desespero. Ainda não acabou para aqueles que receberam um diagnóstico. Ainda não acabou para aqueles que se separaram. Ainda não acabou para aqueles que estão sendo atormentados pela depressão, pela ansiedade, por todo e qualquer tipo de questão espiritual, emocional, psicológica. Ainda não acabou. Mas o nosso Deus, gente, ele sabe o que ele faz, não sabe? E enquanto eu estava ali orando, eu falei, tá bom, ainda não acabou. Eu fui lá, anotei rapidinho, ainda não acabou. E tô chorando. Eu falei assim, ó, prepara a tua igreja, porque domingo é dia de avivamento. Prepara a tua igreja, porque domingo é dia de cura. Domingo é dia de entrega. Domingo é dia de aceitação. Domingo é dia que eu estarei presente na minha casa e curarei, e libertarei, e restaurarei, porque o ano de 2025 pertence a mim, não pertence ao homem, não pertence a ninguém, mas pertence a mim, e eu sou um Deus benevolente. Eu sou um Deus que desejo e anseio abençoar. Eu sou um Deus que desejo e anseio transformar e tocar. Aí eu falei, tudo bem, Thaí, tudo bem. Beleza, tá tudo anotado aqui, já entendi, tá entendido. Aí ele vira para mim e fala assim, ó, Marlinda, deixa eu te contar uma coisa aqui. Presta atenção aqui no papai. Eu não quero que tu fale só pra tua igreja não, varoa. Chama a tua parentela. Chama os teus, porque da mesma forma que eu cuidei de você, eu desejo e quero transformar a história da sua família. Todo e qualquer tipo de maldição hereditária, todo e qualquer tipo de problema, eu quero transformar a sua casa através da sua vida. Eu quero transformar a sua igreja através da sua vida. E aí eu ainda não tinha entendido essa questão toda, como eu falei para vocês. Eu falei, tá bom, vou convidar. O senhor está mandando, a gente obedece. Então, irmãos, a palavra de Deus hoje, agora sim, a gente entra aí, ó, junto com a titia. João 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Até o 18, tá, Jesus? Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, irmãos, eles não andavam não, eles corriam desesperados. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Pedrinho era o quê? Abusado. Pedro sempre foi, né? Ousado e abusado. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e fez o quê? Entrou. Entrou no sepulcro, porque Pedro era desse, de atitude. E viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu que Jesus não estava mais ali. Não creu na ressurreição, não. Calma, na história que realmente tinham levado Jesus. Até então não havia compreendido, não estava entendendo o que estava acontecendo. Conforme a Escritura era necessário que Jesus o quê? Ressuscitasse de onde? Dentre os mortos. Continua. Os discípulos voltaram para casa. Voltaram para casa crendo? Voltaram não. Voltaram para casa o quê? Desesperado. Levaram Jesus pela madrugada e agora? O que a gente faz? Que eles já estavam trancados com medo da perseguição e aí eles voltaram com mais isso daí, aí entrou em desespero. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Maria ficou lá, ó, chorando.
chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu o quê? 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que tu está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e eu não sei onde puseram. Tá entendendo a tonação, né, para vocês? Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu ainda não. E ele disse: mulher, por que tu está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria reconheceu a voz do seu mestre e exclamou: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhe dissera. Essa passagem, ela é a prática viva de que Jesus, de que Deus diz para nós que ainda não acabou. A esperança renova todas as coisas. E com isso eu introduzo te perguntando: por que você está aqui? Por que vocês receberam o meu convite? Por que a igreja está aqui nesse calor, numa igreja sem ar-condicionado, gente pingando para a glória do Senhor? O que tem movimentado a sua vida? O que tem preenchido o seu interior? Como você tem vivido? Em muitos momentos, nossas convicções, nossos achismos nos movimentam a viver um cotidiano crendo que temos o controle de tudo. Quantas e quantas vezes nós vivemos achando que nós temos o controle? Tá tudo bem, isso aqui se resolve. Tá tudo bem, é só eu resolver aqui, é só eu pagar aqui, é só conhecer fulano de tal, é só fazer, mexer aqui, que tudo tá sob controle. Até percebermos que quando nós estamos diante de uma situação que a nossa força se torna pequena, o nosso conhecimento se torna vil, as nossas convicções, as nossas aprendizagens, tudo que a gente aprendeu, nada é o suficiente para libertar, para curar, para transformar, para mudar a nossa vida e a perspectiva do nosso futuro. Quando nós percebemos que nós não temos controle de nada, diante desse nada, Jesus aparece, ele estende a mão e diz para vocês: ainda não acabou. Maria está chorando porque ainda não acabou. A minha história não acaba na morte. A minha história, ela continua na vida. A minha história continua na ressurreição. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho Jesus comigo, personificado, me ajudando, me orientando, me guiando, me controlando, me afetando, me dando carinho, me dando suporte. Eu acho engraçado que as crianças, elas têm um coração muito ensinável. E aí, outro dia, eu conversando com o Vicente essa semana, o que aconteceu? Ele: mãe, mas Jesus... Aí, Jesus do teu lado, garoto. Aí ele tá aqui, do teu lado. Olha pra ele. Aí ele: oi, Jesus. Eu falei: isso, fala com ele que tá aí. Mas ele tá aqui, garoto, aqui. Ele: caraca, mãe, tu vê Jesus? Eu falei: é só tu crer, varão, que também tu vai sentir, tu vai ver. Ele: mas ele tá aqui. Eu falei: garoto, olha pro lado e fala com ele, ele tá rindo aí da tua cara. Aí ele: oi, Jesus, tudo bem? Eu quero um PlayStation 5. Aí eu falei: aí, varão, não vou poder te ajudar não, porque Deus sabe que concordo muito com isso. Não, tá muito cedo para PlayStation, mas tá bom. Mas Jesus está aí contigo. E aí quando a gente aprende, entende que Deus fala assim: ó, ainda não acabou não.
Ainda não acabou. Não quero saber o que você tem recebido. Eu não me interessa o que falaram para você essa semana. Não me interessa o diagnóstico que você pegou. Não me interessa o que seu marido falou para você. Não me interessa o que foi lançado sobre a sua vida. Não me interessa o que você ouviu desde quando era criança. Não me interessa, porque tudo é questão de mudança de perspectiva. E se você tem crido num Deus, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer, é o Criador do universo. Aquilo que a gente viu é só um pedaço. Nós estamos falando de mais de 100 bilhões de galáxias. Aquilo é só um pedaço. É esse Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, do universo, o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que determina a vida, aquele que determina a morte. É Ele que tem se apresentado para você hoje, está dizendo para você: está esperando o quê para me servir? Está esperando o quê para experimentar a minha graça? Está esperando o quê para experimentar a minha vida em ti? Porque eu não preciso de você não, lindinha, lindinho. Eu não preciso, eu sou eterno. Eu sempre existi. Eu sou Deus. Eu sou. Eu não preciso de você, mas você precisa da minha graça. Você precisa de mim. Você precisa do meu amor. Você precisa do meu plano de salvação. Você precisa, sua família, seus filhos, sua parentela, sua descendência, seu trabalho. Tudo em você precisa de mim, porque eu sou o Criador das galáxias, o Criador dos planetas, o Criador das estrelas, o Criador dos animais, o Criador de todo ser vivente que respira. Sou eu que te livrei da pandemia, sou eu que sustentei a sua casa, sou eu que sequei as suas lágrimas, sou eu que estive com você no seu momento de dor, no seu momento de fundo do poço, no seu momento de desespero. Eu sou o seu Deus, o Deus que deseja se apresentar para você, porque eu sou amor em pessoa. Eu sou a personificação exata do amor. Mas para que isso se concretize nas nossas vidas, é necessário um passo, irmãos. Nada acontece por acaso. Jesus não é invasivo. Quem é invasivo é Satanás, tá? Da brecha que ele entra na sua vida e arromba tudo. Jesus não trabalha assim. Ele vai bater na tua porta, ó. Ei, Glau. Aí tem hora que ele vai berrar. Ei, abre a porta. Tô aqui batendo. Aí tá distraída. Ah, não vou abrir a porta não. Ih, vou nada. Vou aceitar Jesus o quê? Tô fora. Ih, vou ter que abrir mão das minhas coisas. Vão me chamar de bobo. Eu pensava isso, tá? No início da minha caminhada, eu tinha vergonha de falar que eu era cristã. Porque eu era zombado. O pastor conhece um pouco da história. Eu era zombada, criticado, um monte de coisa. E eu escondia. E que nada, vão me zoar, vão me zombar, vão falar um monte de coisa. E tá Jesus na porta. A linda, eu não posso arrombar. Porque eu dei o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? É você destrancar essa porta aí. Eu só consigo entrar se você destrancar. Aí você vai lá e destranca. E o que é esse destrancar? O destrancar nada mais é do que buscar a presença do Senhor. A partir do momento que você toma a decisão de destrancar, mas irmã Vanessa, eu tenho tantos erros, vem do jeito que você tá. Mas você não tem noção do que eu tenho vivido. Vem do jeito como você tá. Você não sabe quais são os meus vícios. Ei, vem do jeito que você tá. Mas eu não consigo ainda me libertar disso. Vem do jeito que você tá. Em nenhum momento Deus está te cobrando perfeição. Em nenhum momento Deus está te dizendo: ei, se conserta primeiro, depois você vem. Nós estamos falando de um projeto de cruz que deseja restaurar a sua vida, que deseja mudar a complexidade da sua vida. E Jesus fala o tempo todo: ei, vem do jeito que você tá. Os 12 discípulos, irmãos, eram pessoas mais problemáticas que tinha. Mateus, cobrador de impostos. Tudo pessoas problemáticas. Nós temos João, nós temos um monte de pessoas problemáticas na história. Pedro, brigalhão pra caramba, marrento. Em toda a história, Davi, se hoje em dia, já falei aqui, se hoje em dia estivéssemos, Davi seria um miliciano da vida aí que estaria matando, pegando todo mundo, irmão. Porque uma pessoa que gostava de matar era Davi. E Deus usou aquele homem grandemente.
E a palavra de Deus nos ensina e fala o quê? Que nós verdadeiramente, Deus está dizendo, ei, olha para mim, não me interessa como você está, não me interessa o que você tem vivido, não me interessa o que você tem passado, não me interessa o que você tem sentido, eu quero você para mim, eu quero mostrar o meu poder na sua vida, eu quero te mostrar porque eu me apresento como seu Deus, como seu Pai. Tá teimando porque não tem outro caminho, eu sou o único. Vai bater a cabeça lá fora. Quando Deus fala com a gente sobre buscar a presença do Senhor, é o cumprimento da palavra de Deus, que só é concretizado com duas coisas, obediência e entrega. Sem obediência e sem entrega, não há caminho. Sem obediência e sem entrega, não há concretude dessas três palavras juntas. Ainda não acabou. A busca leva a um propósito de vida. E que propósito é esse, irmãos? A paz interior, o senso de pertencimento. Jesus é o único caminho. Para de pegar atalho. Você não foi feito para viver de atalhos. Tá pegando atalho por quê? Jesus tem te mostrado, Jesus tem te cercado, Jesus tem abençoado a sua vida, Jesus tem falado com você, Jesus tem se apresentado para você. Tá pegando atalho por quê? Tá esperando o quê? Tomar mais uma lapada do inimigo? Tá esperando o quê? Acontecer mais o quê para buscar a presença do Senhor? Para enfiar a cara no pó? E Deus não te cobra a perfeição não, irmãos, porque até hoje, todo mundo que está aqui na igreja, todo mundo que sobe nesse altar, luta. O processo de santificação vai acontecer até o último dia da nossa vida, até o último sussurro da nossa vida, até o último respirar da nossa vida. O processo de santificação é contínuo, é um processo que vai acontecer sempre. Você erra, dá 3 passos para trás, se arrepende verdadeiramente e Deus te impulsiona para frente, já anulando o que foi feito lá atrás, irmãos. Se o homem não esquece o que você fez, Deus já esqueceu a partir do momento que você aceita a presença dele. Porque o amor dele é grande, não tem comparação, é imensurável. Nós nunca vamos conseguir entender que amor é esse. Para que a gente possa entender e colocar em prática o ainda não acabou de Deus, é necessário que nós venhamos desejar a transformação dele. A verdadeira transformação só acontece de 3 formas. Presta atenção aqui na titia. Leitura da palavra, oração, presença na casa do Pai. Leitura da palavra, oração, presença na casa do Pai. São os 3 pilares que vão te sustentar e fazer com que vocês vivam experiências únicas com Deus. Experiências que têm me trazido aqui. Experiências que têm me dado propriedade e firmeza e autoridade para poder falar desse Deus e apresentar esse Jesus para vocês. Porque até vocês que estão vindo aqui todo domingo, Deus conhece o coração. Eu não sei o que tem passado na sua mente. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei se você hoje está com a sua fé fortalecida ou se você está vindo cabisbaixo, cansado. Ai, mais um ano e os problemas não mudam. Mais um ano. Ai, meu Deus, está tudo como está. Eu não sei o que tem acontecido com você. Ei, irmão, olha para mim. Oração, entrega, casa do Pai. Oração, leitura de palavra. Faça isso. Vai dar preguiça? Vai. O inimigo vai te perturbar? Claro que vai. Ele vai falar na sua mente? É claro que vai. Ele é especialista nisso. Mas persevere, caiu, levanta, andou 2 passos para trás, se arrependa e anda 3 para frente. Busca a presença do Senhor, não me interessa se você errou, não me interessa o que você fez até 1 segundo atrás, não me interessa o que você está pensando aí na cabecinha de vocês. Talvez você está aí olhando para mim, está em outro lugar. Mas olha para a titia aqui, volta, vai e volta, não deixa de voltar não. Para que a palavra não seja, a palavra de Deus lançada, ela entra no seu coração. Mas é preciso que você venha permitir que venha entrar. Não falamos aqui sobre religião, eu falo o tempo todo disso. Mas sobre relacionamento, sobre vivências espirituais, sobre intimidade, sobre um amor que é indescritível, sobre um amor que é imensurável, sobre um amor que é incalculável. É um amor que nós nunca vamos entender, irmãos. Nunca vamos conseguir entender a complexidade, a completude que está nesse amor. A gente só recebe. Sabe por quê? Tu tá aqui vivo hoje olhando para mim, sabe por quê? Porque é graça imerecida.
Quantas pessoas passam por situações e queriam ter o prazer de poder movimentar a perna, de poder movimentar o braço, de poder andar, de poder respirar. E hoje você está aqui olhando para mim, respirando, se movimentando, sentado aí ouvindo a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus te levantou. Deus guardou a sua vida. Deus guardou o seu sono. Deus guardou a sua casa. Deus guardou os seus. Então, irmãos, se posicione no Senhor. Busca a presença de Deus, para de mimimi, vambora para a casa do Senhor buscar e entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Tempo está se findando. E aí eu costumo falar assim, ó, tava falando hoje, a irmã Catiele não tem não, de manhã, que eu sempre falo isso. Falei, Mário, eu acho, tava falando com o Mário outro dia, eu acho que no máximo 50 anos Jesus volta. E assim, meu filho, a gente tem 30 e pouco, se eu viver até os 100, eu vou estar lá com os 80 e pouco, né, por aí. Falei, Mário, então, alinha aí, vamos nos alinhar. Sabe por quê, meu filho? Tu é meu marido, mas se tu não subir, eu vou te deixar. Eu não posso fazer nada pela sua vida. Jesus aparece e fala assim, Vanessa, sobe, eu vou só dar tchau. Um beijo para vocês, mas eu tenho que ir pro meu pai. Porque eu oro todo dia, eu oro para ir pro céu. Já falei isso aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor não criou o inferno para eu parar lá. O Senhor criou o céu para ser igual o BRT, para espremer mesmo, vambora, cabe mais um, entra todo mundo. Mas se o Senhor não tem vaga, tem, o anjo empurra assim, tem, deixa ela entrar, pega ela, entra. Teu lugar é aqui. E eu falo isso para Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, o Senhor conhece meu coração. Mas só se eu estiver viva para ver o arrebatamento, em nome de Jesus, eu quero fazer isso aqui. Eu até sonhei. Eu assim, ó, levantando assim, ó. Sério, assim, pela glória do Senhor. Aí eu saindo assim, ó, vendo o carro se afastando da minha casa, eu só dando tchau. Cara, consegui. Bobona, eu falei, consegui pra glória do Senhor. Sem brincadeira, eu falei, Mário, pela primeira vez eu sonhei que eu fui arrebatada. Porque nas outras vezes eu sempre ficava. Aí eu acordei desesperada. Eu falava assim, Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, uma sensação horrível. E eu já vivi essa experiência na prática, já falei pra vocês. Quando o Mário desapareceu no centro de Campo Grande, que eu fiquei olhando, que eu falei assim, impossível, esse garoto subiu, eu fiquei. Aí eu comecei a procurar uma criança para ver, porque criança vai subir com certeza. Eu não achei uma criança. Aí eu falei, gente, esse garoto subiu. E eu olhando para o céu, assim, gente, em nome de Jesus eu vivi isso. E olhando para o céu, eu falei, Deus, eu não acredito que eu fiquei. E eu falei, como é que esse garoto subiu? Eu assim, ó. Aí eu voltei. Passou um tempo, ele estava lá do outro lado da loja. Eu falei, Mário, tu não tem noção da experiência que eu tive. Mário, eu tive a experiência de ficar no dia do arrebatamento. Ele, quê? Mário, eu sonhei que tu tinha subido. Ele, não vigia tu não. Não vigia não, para ver se eu não subo se tu fica. Eu falei, Mário, em nome de Deus eu não posso ficar. Eu vivi isso na prática. Aí eu tô o tempo todo sonhando que eu ia ficar. E Jesus tu vai ficar, tu não vigia não. Aí até que um dia eu sonhei subindo, meu irmão. Eu tava dentro do carro, saía assim, ó. Eu ia saindo, eu ia ver o carro, eu via a minha casa, eu via a terra. E eu falei, cara, é muito maneiro. Cara, subir é muito bom ser arrebatado, irmão. Eu falei, então, Deus, se eu estiver viva até lá, me prepara, porque eu tenho que subir. E eu vou chegar lá assim, ó. Já vou chegar assim, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, tem um filho que é bobalhando. Falei, cara, Jesus, vou te falar um negócio que foi difícil pra caramba, mas olha, glória a Deus. Foi assim, uma linda, te dar um abraço aqui, apertar a bochecha, deve ter bochecha ele, não sei. Falei assim, glória a Deus, eu consegui, eu cheguei pra honra e glória do Senhor, gente. E quando a gente fala sobre ainda não acabou, para ir terminando, Jesus ele fala conosco que em João 20 ele é o quê? A esperança materializada na ressurreição de Cristo. Como Maria Madalena, em muitos momentos choramos e nos desesperamos. Jesus apareceu e diz, ei, olha para mim, titia. Olha para mim, lindeza. Eu venci a morte. Tudo isso é sobre o meu amor pela sua vida. Tudo é sobre o amor dele. Porque ele é amor. Não é sobre você, suas convicções, seus achismos, seus estudos, seus doutorados, suas pós-graduações. Isso tudo, ó. Deus coloca aqui, ó, embaixo da sola dele, que isso aí não te leva. Leva, sim, às questões sociais, mas espirituais, leva nada. E aí, quando a gente fala sobre a esperança, e quando a gente olha, e quando Deus fala assim, ei, isso ainda não acabou, não. Ele fala para você assim, ó, ainda não acabou, sabe por quê, irmã Simone? Eu renovo todas as coisas.
aquilo que tinha te desesperado, aquilo que tinha te angustiado, aquilo que tinha te atormentado, Deus manda te dizer que Ele é o Senhor que renova todas as coisas. Ele é o Deus de Jesus quando diz, ainda não acabou, podemos aprender sobre a importância da esperança e da perseverança. Persevere, creia, tenha esperança. O ano está só começando e boas coisas estão por vir. Deus só quer que você entregue a sua vida para Ele. Deus só quer que você tenha intimidade com Ele para que Ele venha fazer e venha estabelecer a grandiosidade dEle na sua vida. Amém? E quando nós pensamos sobre isso, nós pensamos na questão de esperança, nós pensamos na questão de saúde, na questão de renovo, de esperança. No ano de 2014, nós vemos uma situação muito peculiar dentro da minha casa com a minha mãe. Foi um ano inteiro tentando descobrir o que estava acontecendo com ela. De janeiro até novembro, a gente não sabia. A gente tinha suposições, exames. E eu lembro que foi um ano muito difícil para mim. Porque eu não chorava na frente dela, mas eu chorava todo dia. Eu ia trabalhar desesperada. Eu entrava no ônibus e clamava a Deus. Cada vez que a gente ia no médico, o médico falava, pode ser isso, só coisa ruim. Pode ser aquilo, vamos ver, vamos fazer os exames. Foi um ano de muita dor. E eu falava, Senhor, quando isso vai acabar? Me dá uma resposta, me dá uma ajuda. E eu via a minha mãe perdendo as energias. E eu falei, minha mãe vai morrer na minha frente ali. Eu estou vendo ela, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu lembro, gente, foi um ano muito difícil. Não tinha uma noite que eu dormia em paz. Eu dormia, eu orava, eu levantava. Eu lembro que eu saía de um trabalho, eu estava já no município do Rio, eu saía da estrada do Mato Alto, eu tinha que estar 12h30 em Bangu, eu só engolia comida, eu entrava dentro do ônibus, o motorista até já sabia que eu chorava todo dia. Eu falava assim, não liga não, porque eu estou orando a Deus, estou passando por uma situação e aqui é o meu momento de oração. E como eu chorava, irmãos, não teve um minuto em 2014 que eu não chorei, que eu não clamei a Deus. E aí Deus virou para mim e falou assim, linda, ainda não acabou. Eu tenho grandes coisas para a sua vida, para a sua casa. Eu estou com a sua mãe. A sua mãe me serve. A sua mãe é minha serva. E eu tenho estado na vida dela. Isso é só um deserto. E olha para mim, ó. Para de fazer moradia no deserto. Para de fincar sapata no deserto. Para de querer construir a sua casa no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia. E sabe como? Sabe o que tem mantido a minha fé até hoje em Deus? O segredo. Sempre que puder, lembre-se, visite os seus dias de choro. Todas as vezes que eu visito os meus dias de choro, eu vejo quanto que Deus foi misericordioso na minha vida. Eu não me esqueço do deserto, mas também eu não fico lá. Eu já me libertei dele. Mas os meus dias de choro me servem para lembrar que Ele diz para mim que ainda não acabou, que Ele diz para mim que Ele é o último a quem dar a palavra e que não existe outro além dele. Ele diz para mim, ei, pode subir. Ele diz para mim, ei, lembra que você chorou pedindo isso? E eu te mostrei que era isso. Lembra quando você recebeu um diagnóstico e você achou que não teria mais jeito? Eu mostrei para você que teria jeito. Ei, lembra quando você desejou sua casa própria, que você chorou durante 5 anos? Eu lhe dei a casa própria. Lembra quando o médico falou para você que você passaria em qualquer lugar, mas no município do Rio, tu não entraria nunca com essas cordas vocais cheias de problema? Eu te curei, eu te libertei, eu te coloquei lá dentro do município do Rio com um problema nas cordas vocais. Porque eu não fui curada de cara. A cura veio 3 anos depois. E o impossível aconteceu. Deus usou uma mulher, uma médica. Falou, quer saber de uma coisa, irmã? Eu vou te aprovar, vai tratando, durante 2 anos eu quero te ver, vai assim mesmo, daqui a pouco tu volta. E assim eu fui. Eu fui com corda vocal arrebentada, mas eu fui, sabe por quê? Porque o meu Deus disse, ó, eu sei quem eu sou na sua vida, eu vi as suas lágrimas, eu estava com você naquele quarto quando você exclamou a mim, eu vi o seu desespero e eu digo para você, ainda não acabou porque eu sei o que eu tenho para você, planos de bom e não de mal para sua vida.